E eu acho que é mais preocupante na mulher do que no homem. Acho que o homem não liga tanto assim, né? Só aqueles que são mais vaidosos, né? Mas a mulher, ela afeta a autoestima, né? A gente sabe muito bem, quando ela se depara com uma queda de cabelo considerável. Então, o que fazer, né? O que fazer para evitar? E outro questionamento, é evitável também? A gente consegue controlar essa queda de cabelo? Perfeito, né, Tony? Então, assim, a gente sabe o quanto que o cabelo impacta, né, na beleza, na autoestima, tanto das mulheres quanto dos homens. Mas, como você falou, culturalmente, os homens, eles aceitam melhor isso, porque tem toda uma história, um longo trajeto aí, né? E os homens aceitam, muitos deles aceitam bem essa questão da calvície, né, da alopecia androgenética. Já outros se afetam e aí vão tratar também. Mas as mulheres, Karen, são muito acometidas, né? Pela uma das causas de queda de cabelo, né? De alopecia, que é a alopecia androgenética, né? Então, do mesmo jeito que tem no homem, gente, a danada da calvície, existe a calvície feminina também, da mulher, né? Por isso que é uma coisa para ficar bem atenta. Porque como o Tony falou, o que fazer? Como fazer para prevenir, para evitar? Então, queda de cabelo, de uma forma geral, esse nome mais amplo, pode significar muitas coisas, né? Então, o que será que está causando essa queda de cabelo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que chegar, porque a gente se depara muito com pacientes que começam a tomar coisas por conta própria, começam a tratar e vão usando. E quando chegam no consultório, muitas vezes, já gastaram muito, tomaram muita coisa, usaram muita coisa e nada daquilo era para aquele tipo específico de queda, né? Então, já tive paciente, por exemplo, com lúpus, que não tinha nada a ver as coisas que estavam tomando e nós diagnosticamos e era uma das causas da queda do cabelo, né? Já tive paciente com sífilis, né? Já tive paciente com hipotireoidismo, que é uma alteração hormonal da tireoide, né? Que era uma das causas. Então, é muito importante, Tony, antes da gente pensar o que fazer para prevenir, é entender que começou a perceber uma queda de cabelo, ou começou a perceber, não uma queda, mas uma falha, né? Aquele cabelo tá ficando mais ralo. Como é que a gente percebe isso? Uma foto, né? Então, tem pessoas que dizem, doutora, quando eu tinha tal idade, ou há uns anos atrás, eu me olhava nas fotos e via que meu cabelo era volumoso, era diferente. Quando eu amarrava com a xuxinha, eu dava 2 voltas ali, segurava meu cabelo, hoje eu tenho que dar 3, 4 voltas nessa liga, né? Eu observo nas fotos que o cabelo tá mais ralo, tá aparecendo mais o couro cabeludo, a raiz, a pele ali do couro cabeludo, né? Ou o cabelo tá mais fino. Então, são coisas que às vezes não é só a queda, mas percepções que a gente vai tendo, que vai percebendo mudanças naquele cabelo, que devem chamar a atenção, porque pode significar, de repente, uma alopecia androgenética, né? Uma das coisas que foi muito comentado no Oscar, né? Que foi aquela questão da alopecia areata, que já é um outro tipo de queda, uma queda localizada. A esposa do Will Smith, né? Exatamente, né? Que pode ser uma queda localizada, ou seja, uma falha, do nada a pessoa se depara ali com a falha, né? Do cabelo arredondada, muitas vezes lisinho ali. Quando vê, doutora, eu fui pro salão e disse que estava com essa falha aqui no cabelo, eu tô muito preocupada, de uma hora para outra, né? Ou pode acometer de uma forma mais importante, como no caso dela, né? Que foi o couro cabeludo inteiro, né? Uma alopecia total. Então, isso mostra a importância da gente parar, perceber aquilo e procurar o profissional, né, o dermatologista que lida com o cabelo, que é especialista em cabelo, para tratar. Mas, de uma forma geral, como você falou, o que fazer para prevenir, eu falo assim, que é cuidar da saúde como um todo, né? Então, se perceber, fazer seus check-ups, né? Buscar um dermatologista anualmente, que vai estar percebendo não só seu cabelo, mas cuidando da pele, prevenção de câncer de pele, se alimentar bem, né? Eu digo que isso é fundamental, porque a gente precisa de proteína, a gente precisa de vitaminas, de minerais. Então, uma boa alimentação já vai fazer com que a gente não tenha deficiências nutricionais, né? Então, evitar estresse, então melhorar a qualidade de vida, fazer uma atividade física, fazer coisas que lhe dê prazer também. E não seguir essas receitas de vizinho, né? E não seguir a receita de vizinhos. Olha, desse negócio de calvície, né? Eu comecei, minha calvície começou lá caiu meus cabelos, só que eu não fui levando em consideração com 20 anos, viu, Karen? Eu já comecei a perceber que estava ali, né? Mas eu achava que era estresse, enfim. E aí depois, quando eu fui me deparar, né? Já tinha perdido perdido boa parte. Então, mas aí vem os vários conselhos. Toma isso. Já experimentou tal remédio. Então, assim, eu nunca fui de fazer isso, né? De seguir. Porque eu tenho uma compreensão de que eu primeiro tenho que saber o motivo da queda de cabelo. É como muita gente que tá aí fazendo muitas vezes implante de cabelo e é legal, né? Estética e tal. Mas muitas vezes não descobre
o que é que ocasionou a queda do cabelo dele? Porque se ele colocar de novo o implante, vai cair de novo. E foi um dinheiro investido, né? Não é barato ainda, não é tão acessível para toda a população. Então, assim, você primeiro precisa ir para um profissional, né? Para um dermatologista, para ele te dizer, olha, a causa da tua queda de cabelo é isso. E aí, a partir do momento, você entra, né, com o tratamento correto, né? É importante ir nessa linha, né, doutora? Perfeito. E é isso que você falou. Veja o que você disse. Começou ali, Karen, por volta dos 20 anos. Mas eu achei que era estresse, né? Eu fui percebendo uma pequena mudança. Então, isso vai aos poucos, né? E aí, por isso que é tão importante você procurar quando você percebe uma mudança. Então, ali é aquele momento que a gente vai diagnosticar, já começar um tratamento e prevenir que você evolua. Se for uma alopecia androgenética, evolua dessa forma progressiva, né? Constante, que vai afinando, vai ficando ralo, até chegar numa calvície, né? Então, isso é muito importante, é atentar lá no início. Mas se não atentou no início também, no momento em que atentar para aquilo, já procura o tratamento que a gente inicia na fase que for para iniciar. Doutora, agora, você falou muitos pontos sobre essa queda de cabelo mais severa, né? Que pode aí evoluir, né, para essa alopecia, que é a pessoa ficar totalmente careca, né? Mas há algum limite onde é natural o cabelo cair? Porque quem é mulher sabe, né? Às vezes a gente vai pentear o cabelo, cai um pouquinho, nóis na mão, né? Você vai lavar o cabelo, aí cai um pouquinho também durante o banho, enfim. Qual é o limite, né, dessa queda esperada e natural dos fios do cabelo? Perfeito, né, Karen? Então, assim, eu não gosto muito de uma regra para isso. Se você vai olhar na internet, por exemplo, né, fazer uma pesquisa, você fala, olha, a partir de 100 fios de cabelo já é uma coisa que tem que ficar preocupada, é uma queda que está fora do limite. Menos que 100 fios tá normal. Então, não é bem assim. Digamos que você lava seus cabelos e na sua rotina diária, né, semanal, você percebe que esses fios caem 10 fios de cabelo, ou então caem 4 fios de cabelo, ou 2, depende, né? Ou 20. Mas você começou a perceber que esse cabelo tá caindo mais. Então tá caindo 50 fios, tá caindo 100 fios. A gente não vai contar, mas faz aquele bolinho e percebe você ali vê que o tamanho daquele tufo de cabelo, exatamente, né? aquele tufo tá maior, né? Então, ou seja, saiu do seu padrão de normalidade. Pode até ser normal. Você, sempre meu cabelo caiu essa quantidade de cabelos aqui. Então tá normal, né? Mesmo que sejam 100 fios. Mas se você percebeu que esse tufo aumentou, então saiu da sua normalidade, né? E isso a gente tá encontrando muito em quê? Nessas causas de pós-Covid, né? Muito comum, pós as arboviroses. Eu vi que, até interrompendo o raciocínio, doutora, mas tem nessa linha, tá nessa linha. Eu vi quando uma pessoa lhe mandou uma mensagem no Instagram falando sobre chikungunya, né? Pós-chikungunya, se realmente tem queda de cabelo. Tem, né? Então, qualquer infecção, ela pode levar depois a uma queda de cabelo. E as pessoas às vezes esquecem, porque não é uma queda de cabelo. Tá com Covid, vai cair o cabelo naquele momento. Ou tá com chikungunya, vai cair naquele momento. Não, depois, são né? meses depois, né? Então, isso às vezes já passou ali da memória e a pessoa não tá associando aquilo. O uso de medicamentos, né? Pode provocar. Então, tem muitas causas, por isso que é tão importante essa investigação, essa conversa, esse exame que a gente faz no consultório com dermatoscópio, examinar o cabelo, para que a gente chegue a essa conclusão e trate da forma correta, porque aí evita de você porque, gente, hipervitaminoses também provocam queda de cabelo. Então, às vezes a pessoa tá tomando várias vitaminas e não serve para aquilo, não é aquilo que tá faltando, não é o ponto. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Doutora, quem já foi mãe sabe que é natural, né? Após o bebê nascer, a gente sofre uma grande queda de cabelo, né? Bebê e mãe, né? Cai cabelo dos dois, né? E é natural também que depois dê uma regulada, os cabelos voltem a crescer, né? Enfim. Mas é possível que a mulher que foi mãe possa, né, ter alguma coisa que desregularize, o cabelo dela fique caindo por mais tempo? Como é isso? Eu pergunto porque eu não tinha essas entradinhas aqui não, viu? Foi exatamente. Foi assim, bom tempo depois, né? Meu filho já tem quase 3 anos e eu ainda sinto que o meu cabelo cai assim, bastante. Pronto, isso é bem importante, né? Então, existe uma coisa, normalmente, nossos cabelos, 70%, 80% deles estão numa fase de crescimento, né? Então, tá tudo ali, tranquilo. E, de repente, pode acontecer alguma coisa, por exemplo, uma alteração hormonal, que é o que acontece na pós-gravidez. A gente vem ali 9 meses com aqueles hormônios que vão se instalando, tudo fluindo bem, né? Hormônios que favorecem esse cabelo. Então, tá tudo tranquilo. De repente, de uma hora para outra, o bebê nasce e vira aquela bagunça, né? O corpo tem que se readaptar, mudar tudo
tudo novamente. Então, essa mudança que acontece pós-gravidez, né, é o que a gente chama do eflúvio telógeno, que é essa queda mais acelerada, uma queda de uma quantidade maior de cabelos, às vezes meses depois também, não necessariamente logo após, 3, 4 meses, até 5 meses depois, né? Então, isso acontece porque esses cabelos que estavam numa fase mais de crescimento, eles mudam. E aí começa a grande parte deles entrarem numa fase de queda, né? E aí o cabelo começa a cair, a pessoa vai lavar e aqueles tufos de cabelo e caindo mais, e às vezes fica até preocupado, não quer lavar o cabelo porque acha que tá caindo mais, né? Então isso acontece. E aí por isso que é tão importante o quê? Eu digo, olha, por exemplo, na gravidez a gente faz reposições, né? Você toma as vitaminas que são pro bebê, o ácido fólico, o ferro, enfim, vitamina D. Mas é importante a gente ter entender ali o que é que aquele paciente tem de deficiência, porque muitas mulheres apresentam o quê? Anemia durante a gravidez, né? Ou uma deficiência de vitamina D. E vão tomando só aquela dose diária da vitamina, mas precisaria repor mais, precisaria a gente chegar no limite maior. E é isso que a gente faz. Então, as mulheres que estão grávidas, que têm mais consciência e preocupação com essa parte, já procuram logo a gente no consultório, né? E aí eu solicito exames, vejo como é que tá esse panorama desses exames, para que a gente possa já programar, olha, vamos repor mais essa vitamina, que são vitaminas normais que podem repor na gravidez, né? Então a gente já faz aquele, digamos assim, cuidado prévio, já pensando nisso que vai acontecer depois. Então, tem que observar isso. O que é que aconteceu? Como foi essa gravidez? Teve anemia? Teve problema de tireoide? Teve que repor alguma coisa? Como é que estava? Isso é um ponto, né? Um outro ponto é que muitas mulheres, a gente sabe que grande parte pode ser acometida pela danada dessa alopecia androgenética, que é progressiva, que vai aos poucos, que é lenta, e que quando se depara com uma coisa que provoca um eflúvio, como por exemplo uma pós-gravidez, pós-covid, pós-chikungunya, começa aquela queda, e a pessoa percebe que o cabelo mudou muito, ficou ralo, começou a apresentar mais o couro cabeludo. Então, às vezes é porque o quê? Já tinha aquela alopecia androgenética, nunca foi diagnosticada antes, pegou um período de queda maior do cabelo, né? E aí ficou ali aparente aquele problema que não era antes. Então, ali também é uma outra coisa que se instalou e que mostrou mais aquele problema que já havia, né? Ou às vezes também a pessoa continua num eflúvio meio crônico, ou seja, essa queda constante que não parou, porque às vezes também a pessoa continua com alguma deficiência, não repôs totalmente, às vezes tem o bebê para de tomar as vitaminas, não faz o suporte nutricional que é muito importante, né? A gente se dedica 100% ali, um período à criança, né? Então, precisa ter essa atenção também para o nosso corpo, para as nossas necessidades. Isso muito tudo bem. A gente precisa cuidar. A gente tem aqui 3 perguntas, né, que chegaram agora, né? Tem um ouvinte aqui até que mandou uma foto de um exame. Ela está dizendo, meu cabelo está caindo e torando. Eu tive bebê e com 6 meses após o parto, eu dei uma progressiva e depois disso eu percebi que ele começou a cair, a torar. A doutora pode me orientar, né? E agora está nascendo espinhas também no meu rosto, né? E quando o cabelo tá molhado, ele fica parecendo um elástico. É o que tá dizendo. O exame que ela falou é vitamina D, aí tem um tracinho 25 hidroxi, né? Hidrodroxi, uma Tava coisa quanto? assim. Tem aqui 26,9, né? Tá dizendo aqui o resultado do exame que ela fez. Eu vejo que não é um caso muito isolado, não, esse negócio de progressiva que tá torando cabelo, né, doutora? Isso, então assim, é diferente a queda da quebra do cabelo, né? Então quando a gente fala tá torando, tá quebrando, é algo que tá acometendo o fio do cabelo, né? Então não tem a ver com a queda necessariamente. Isso pode acontecer por um dano térmico, então chapinha em excesso, secador em excesso, né, da forma errada, que tá ali encostando demais no cabelo, uma fonte que tá com calor muito elevado, uma progressiva, né, uma química, a gente sabe que não é recomendável, né, apesar de muitas mulheres não conseguirem ficar sem, passar pelo período de transição, ter os seus cachos, né, mas a progressiva não é uma coisa legal pro cabelo, então aquilo vai agredir, né, e dependendo de como estava aquele cabelo quando recebeu a progressiva, como foi feito, se você está cuidando, então pode acontecer essa quebra. Então agora o que tem que fazer é hidratar muito, fazer aquela coisa que a gente fala do cronograma capilar, porque é no fio, não é na queda do cabelo. Então vai fazer hidratação, cauterização, reconstrução, vai cuidar daquele cabelo e evitar o máximo possível de danos, né? Então danos térmicos, ou seja, chapinha, secador, evita fazer progressivas seguidas, sequenciais. A questão de pintar cabelo também não é recomendável. Já vem algo a mais, então veja o quanto que a gente agride, né? Química,
é dano térmico, é progressiva, é tudo ali envolvendo esse cabelo que tem que estar resistente. Então precisa também suplementar para que o cabelo que está nascendo nasça com mais força, né? Com mais vigor. Então é todo um cuidado que precisa envolver. Na hora de você secar seu cabelo, lavou o cabelo, lava com cuidado, né? O couro cabeludo, deixa aquela espuminha descer ali com cuidado, para não ficar esfregando o couro cabeludo. Se você atrita muito na hora de enxugar, por exemplo, de secar, pega a toalha, tem gente que atrita muito o cabelo, né? Então esse atrito vai ajudar na quebra também. Tem gente que dorme com o cabelo molhado, tem gente que prende o cabelo, bota uma liga muito apertada, aquele cabelo molhado também tá mais frágil, tá mais elástico. Então tudo isso vai favorecer essa quebra, né? Olha, a outra pergunta é em áudio, deixa eu colocar o áudio aqui, né, da ouvinte, para a doutora Samara ouvir aqui também. Eu tenho 35 anos, fiz todos os meus exames agora e tá tudo normal, tireoide, hormônio, mas eu tenho queda de cabelo. Eu lavo 2 vezes por semana, hidrato muito e pinto também, né, meu cabelo. Eu queria saber se o Pantovit é bom. Olha aí, falando de um medicamento, né? Isso é um medicamento, doutora? Deve ser um suplemento, um polivitamínico, né? Mas esse ponto aí que a gente discutiu lá no começo, né? Então, é identificar o que é que está provocando essa queda. Então, não é um problema de tireoide, como você falou, fez os exames. Muitas vezes a pessoa chega e fala, eu fiz todos os exames, mas quais são esses exames, né? São os exames específicos que a gente precisa? Porque muitas vezes é colesterol, é triglicerídeo, né? São coisas que não estão relacionadas com a queda do cabelo. Então, tem que ver se foram exames direcionados para investigar essa causa de queda. Tem que ver outros fatores, né? Como é que está o cotidiano. Então, são muitas outras coisas que a gente tem que avaliar aí. Outra pessoa está colocando aqui, olha, eu tive Covid há 3 meses e com 1 semana depois apareceu uma coceira. Acho que já não entra muito nessa questão do cabelo, né? Mas acho que é pele, né? E tem a ver com a dermatologia. Já gastei o que não tinha e nada melhora essa coceira, né? Tem como a doutora me orientar o que é que eu posso fazer a mais? É um ouvinte que não colocou o nome, mas tem sempre esses relatos, né, de pós-Covid aparecendo sempre alguma coisa. É uma memória, é gente que está com memória com é o que mais afeta. Exatamente. Né? Incrível. A memória, né? Tem pessoas que estão passando alterações dentárias importantes, perdendo cálcio, perdendo, né? Então, já tive 2 pacientes que fizeram implantes porque perderam. Assim, não tem muita explicação. Muitas coisas estão relacionando ao pós-Covid, né? Manchas na pele, né? Nas pernas, né? As dermatites ocres, outras coisas aparecendo em jovens que não tem problema circulatório, que não tem nada. Então, assim, muitas coisas vão surgindo aí que precisam ser investigadas. Primeiro, avaliar se não tem alguma causa para essa coceira, que aí são muitas, né? Desde as infecciosas a outros tipos de alergias e tudo mais. Algo externo também que a pessoa teve contato, exatamente, né? Ver se essa pele não está ressecada. Então, hidrata essa pele, evita banho quente, usa sabonetes que tenham menos produtos químicos, então procura mais os infantis, né? Então são coisas que você pode ir fazendo na sua rotina. Não melhorando, aí a gente realmente precisa investigar, porque existe até linfoma, que é um problema neoplásico que pode provocar coceira. Então eu falo isso para as pessoas atentarem, né? Que não é só, é uma coceira que se persiste, se você faz as coisas normais em casa, do cuidado, e persiste, precisa ser investigado. Tem uma pessoa aqui, pergunta à doutora sobre a touca de cetim, né, para dormir, se realmente é boa. Já ouvi falar dessa touca de cetim, então, viu? Tem a touca, né, que às vezes eu até dou para os meus pacientes lá no consultório. Tem a fronha, né? Então, assim, é uma maneira de você reduzir esse atrito no seu fio, né? Então, uma coisa ali que não tem atrito, não vai ficar enganchando, digamos assim, no cabelo. Então, é uma coisa interessante, né? Me mandaram aqui uma foto aqui de um remédio, eu não vou dizer o nome dele, mas assim, eu vou me atrever a responder pela doutora da seguinte maneira. Eu acho que é muito importante, quando a gente traz um profissional aqui no programa, é justamente para a gente tentar acabar com esse da pessoa tomar, né, o medicamento por conta própria, né? A gente sempre combate, eu tenho um programa de saúde nos sábados e a gente sempre bate nessa tecla, não toma medicamento por conta própria, procura orientação médica, né? O médico sabe a dosagem certa, sabe qual é o remédio, porque identificou qual é o seu problema. Então, assim, a pessoa mandou aqui o nome de um remédio, ela disse, doutora, pergunta à doutora, qualquer pessoa que tem queda de cabelo pode tomar esse remédio? Então, assim,
como a doutora colocou desde o início, tem N fatores, né, para queda de cabelo, né? Desde um lúpus a um problema realmente genético ali, hereditário, vamos dizer assim, que está causando a queda. Então, assim, é muito complicado. Acho que tem que bater muito nessa tecla, né, doutora? Da automedicação não é legal, né? Exatamente. É o que a gente vem discutindo desde o início aqui, né? Então, o mais importante é identificar o que é que está provocando essa queda, né? Sempre é isso. Todo tratamento, ele precisa de antes ter um diagnóstico para que a gente faça da forma correta. Muito bem. Então, e o principal é que nada, né, substitui uma consulta, exatamente, né, doutora? Exatamente. Não adianta a doutora vir aqui tirar essas dúvidas mais gerais, né? Só que esses casos mais específicos é sempre bom procurar um médico no próprio consultório. Tem um caso, gente, que é interessante até falar isso, porque eu já recebi uma paciente no consultório há um tempo atrás e chegou uma criança cheia de estria na região do peito, né? Só de um lado só. E aí que foi isso que aconteceu? Uma criança muito jovem. E aí a mãe falou: doutora, olha, eu sempre uso essa pomada aqui, porque desde muito tempo tem um amigo nosso da família que eu encontrei numa festa, disse que a minha filha estava com uma coceirinha nessa região e ele, para ajudar, passou essa pomadinha aqui, disse: olha, use para ver se essa coceirinha melhora, se não melhorar, procure um especialista. E claro, como todo brasileiro, né, que vai ali postergando as coisas, ela ficou usando aquela pomada, né, por um longo prazo. E o que é que aconteceu? Atrofiou a pele da criança, ficou cheia de estria, uma coisa provocada pelo uso do medicamento de forma incorreta, né? Então, por isso que às vezes a gente tenta fazer o bem e acaba atrapalhando aquele caminho, né? Então, não existe isso. Essa medicação é boa para mim? Depende. O que é que você tem? Qual é o seu problema? Deixa eu ver o seu diagnóstico. Então, a diferença do remédio para o veneno, muitas vezes, é a dose, a indicação, né? Então, não existe uma regra para tudo. Eu acho que com essa fala, a gente fecha com chave de ouro a nossa entrevista aqui com a doutora Samara, gente. Então, ó, todos que enviaram mensagens, que estão ouvindo, procura ajuda médica, né? Eu costumo dizer muito no sábado, assim, Karen, o camarada vai para uma faculdade, passa... Quantos anos são, doutora? 5, são 6 anos de faculdade. Quando termina, ainda vem residência, especialização, pós e tudo mais. Vamos colocar 8 anos para sair pronto, assim, para... O camarada se dedica 8 anos para aprender, para um camarada ir buscar ajuda com o vizinho. Eu costumo dizer isso, tem que colocar dessa maneira, gente. O médico não estuda, não é à toa, né? Ele tá ali colocando à disposição o conhecimento dele. E outra coisa, não para de estudar, né? A doutora Samara vive em vários congressos, a gente sempre acompanha. A área da saúde tem que estar sempre exatamente atualizando, né? Para poder cuidar mais, né? Dar tratamentos importantes aí para a população. Doutora Samara tá lá firme e forte na Neuropele. Na Neuropele, junto né? Todos com o os dias, junto com o Técio lá. E é um prazer receber sempre os pacientes, né? Eu gosto de explicar, eu passo bastante tempo da consulta explicando, tirando dúvidas, né? Então eu deixo isso muito aberto. No Instagram também, sempre que posso, estou respondendo, né? Então, quem não me segue, passa a seguir lá. É Samara _dermatologista, né? Coloca Samara dermatologista que aparece. Então, são formas de a gente estar orientando, né? Muitas vezes, porque são perguntas aqui que a gente pode esclarecer, né? Então, é uma vitamina, posso tomar? Não, vamos investigar. Ou então são coisas do dia a dia que dá para esclarecer de uma forma mais ampla, né? E isso é muito importante. Acho que a informação é sempre válida, sempre importante. E hoje tem vários meios de a gente estar instruindo isso. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. É incansável, assim, eu adoro falar sobre os assuntos de cabelo, né? Eu lido muito com cabelo, recebo pacientes de toda a região. Então, assim, é prazeroso a gente esclarecer e dá pra vontade de passar o dia inteiro, né? Coisa boa. Então, gente, olha, a doutora Samara Godoy atende lá na Neuropele, né? Você pode entrar, tem um zap de lá, que é o 991048323. Tem um número específico também. Tem, é o 99610-3000. Pronto, 3000. Também entra, marca diretamente lá, né? O seu procedimento, a sua conversa com a doutora Samara Godoy. Minha amiga, muito obrigado, viu, pela presença, por aceitar. Mande um abraço lá para o doutor Técio e também para... eu vejo ele bota sempre a sigla LG, né? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é fofo, viu? A gente sempre encontra eles na pracinha e ele brincando lá, né? Eu vejo sempre lá no Instagram, né? A alegria lá de vocês com o Luiz Guilherme, né? Então, que tá
com certeza aí crescendo bastante. Já tá com... Completou um aninho, tá com um ano e um mês. Exatamente. Vai completar ainda 1 ano e 1 mês. Coisa boa. Doutora, Obrigada, um abraço. doutora, viu? boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. Um abraço para todos vocês.